nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Realmente, boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer! O primeiro programa do ano de 2024. 23 já foi. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Agora o futuro pertence a Deus. O presente está comigo e com os irmãos e amigos. Mas o futuro, só Deus, Ele que sabe. Mas esperamos que 2024 seja um ano com muita saúde e prosperidade para todos os ouvintes dos nossos programas daqui da TV Sinec, todos realmente proprietários das suas emissoras, que Deus possa estar com cada um, guardando no mundo do qual estamos vivendo, um mundo de tanta violência, violência e mais violência, mas o poder de Deus é muito maior. Vamos guardar para esse ano, logo, logo esperamos que Jesus voltará. E esperamos que todos possam aceitar Jesus antes que seja tarde demais. Esse é o nosso voto de 2024 e até a volta de Cristo. Vamos ouvir com o nosso irmão, que é o responsável pela música do programa Palavra e Música, irmão Gregório. Boa tarde a todos os irmãos e os amigos que nos assistem. Desejo a todos um feliz ano novo e é um prazer estar com vocês mais uma vez neste primeiro programa do ano. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve.
tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino do poder e a glória para Amém. Que bom, né? Gregório é um grande amigão, grande irmão que eu, às vezes, dou umas broncas nele quando ele falta, que às vezes não vem lá para o grupo, aí eu dou umas broncas, porque ele sabe que ele é peça importante. Não, você está brincando, você vem brincar, brincadeira tem ó. Não, não vem com essa daí, não. Viu? Não, só vai não. Você é outra coisa. Sônia é Sônia, você é você, né? Muito bem. Escute, nós queremos desde já realmente agradecer as palavras do nosso irmão Cláudio, lá de Jardim Aranha, né? Jardim Aranha, do qual o próximo sábado, ou seja, sábado agora próximo, estaremos por lá, os irmãos de lá de Paulínia, de outra redondeza por ali, estão convidados. Vai lá no Jardim Aranha, nós vamos passar o dia todo. O grupo Palavra e Música vai estar lá o dia todo. E se vocês aparecer por lá e dizer que ouviu o nosso convite, nós ficamos muito gratos e queremos dar um abraço em vocês, com todo amor, com todo carinho, né? E desde já agradecemos a oportunidade que o Jardim Aranha está nos dando para que possamos passar o dia lá com os irmãos. O Cláudio, a outra jovem do qual nos convidou, que marcamos com ela, e os demais anciãos, parece o pastor Mateus, né? Uma coisa assim. Se não me falha a memória, eu acho que é pastor Mateus. Se puder estar lá com a gente, nós ficamos muito gratos, pastor, com a presença do Senhor. Muito obrigado desde já pelo apoio e que Deus abençoe. Nós vamos ter aqui alguns hinos com a nossa irmã, com o irmão Gregório. Irmão Gregório? Então é a Sônia primeiro. É você agora. Então, muito bem. Vamos ouvir o irmão Gregório mais uma vez para a honra e glória de nosso Deus. Cristo voltará. Creiamos nessa mensagem. Tenho em mim total confiança que em breve Cristo voltará com poder e glória se manifestará e a terra toda em louvores se erguerá. Tenho cultivado a esperança de estar na presença de Jesus
não mais ver tristezas, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Tenho. Em casa, aqui não. Aqui não vem. Sem perceber, tão longe andei, distante do Senhor. Ao sofri, chorei, mas hoje decidi voltar, Senhor. Não resisti. O teu chamar, dá-me uma chance, ó Pai. Não poderei sem ti.
mas hoje quero te adorar, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Tu és minha força, Senhor. Tu és minha força, Senhor. Pra sempre quero te adorar, Senhor. Amém. 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 Seja louvado. Querido glorioso Pai que está nos céus, pela primeira vez este ano que estamos dando início a essa série, a continuidade dessa série de estudo, que o Teu poder e a Tua graça, a Tua misericórdia possa operar sobre cada um de nós, tanto no falar como ouvir, e que juntos pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade Teus filhos e prepara para o encontro com Jesus na nuvem do céu, é que pedimos humildemente em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem. Agora, me dê a água para mim. Obrigado. Já vou. Queridos irmãos e amigos, eu estou muito contente com, mais uma vez, com os irmãos lá de Paulínia. Realmente a recepção daqueles irmãos, do qual sempre, todo ano, nós estamos lá com aqueles irmãos. Agora vamos para outra lá em Paulínia com Jardim Aranha, que também a sua recepção é muito grande. E tem o irmão, parece-me, José. É um amigão. Obrigado, irmão José, por tudo que o senhor tem feito, por tudo que tem demonstrado, o carinho, o amor com o grupo Palavra e Música, né? Nós estamos numa série aqui, e como o texto-chave do nosso programa é sempre Amós 3:7, Deus, não, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, seu servo, os profetas. Deus primeiro ele revela. Ninguém jamais pode dizer que alguma coisa aconteceu, ou que está acontecendo, ou que irá acontecer, que a palavra de Deus não avisa. Não existe nada nesse mundo. Até essa violência, tudo está dentro daquilo que Deus falou. Com respeito ao sindicato, os irmãos, a gente já tem comentado tanto sobre o sindicato, que é coisa diabólica.
realmente são instrumento do inimigo. É só revolução, briga, encrenca, mas o povo gosta de briga, de encrenca, e todo ano procura voltar na encrenca, na briga e na destruição. Agora, os senhores só vão saber realmente do voto que os senhores têm feito em benefício da encrenca, da briga, da confusão, de invasão das coisas, é só na volta de Cristo no dia do juízo. Aí os senhores, às vezes pode ter morrido já, algum morreu, mas essa turma todinha vão ressuscitar. E como diz a Bíblia, é mesmo que areia do mar, tanto salvo quanto perdidos. E o senhor já parou para contar a areia do mar? Será que dá para o senhor contar? Veja a geração desde o começo do mundo até a volta de Cristo, quantos milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, todos eles vão ressuscitar. Um para a vida eterna, outro para a morte eterna. Para a morte eterna por quê? Porque eles vão responder diante de Deus tudo aquilo que eles fizeram, ou seja, eles ouviram a palavra de Deus, ouviram os conselhos, mas nada deram ouvido, nada deram ouvido. E agora vão responder. Você, mais uma vez, risca um fósforo e põe só naquele foguinho o seu dedo e vê quanto tempo você consegue ficar ali com o dedo naquele fogo. Pequenininho o foguinho. Vê quanto tempo. Agora, imagine você sendo queimado com fogo e enxofre. Será que nada disso mexe com o eu? Porque nada vamos levar desse mundo a não ser o caráter. Jesus veio sem nada e foi sem nada. Levou o caráter. Morreu por mim e por todo aquele que nele crê. E que morte Jesus sofreu. Tudo por minha culpa. Ele viria só por causa do irmão Inácio. Imagine a multidão que até hoje tem aceitado. E por que você não procura aceitar? E evitar de estar votando em encrenca, em briga, em confusão, em roubaria, um monte de coisa que não presta. Você vota para poder ver o fogo, pegar fogo o negócio, né? Não faça isso. Ponha consciência, peça a Deus, Senhor, diz em quem eu devo votar. E voto secreto. Voto secreto, voto secreto. Está entendendo? Então, veja para que, quanto menos você puder evitar uma coisa. É claro que tem que acontecer. A profecia tem que acontecer. É profético. Tudo isso, por muito que a gente queira, a profecia tem que se cumprir, ou de um jeito ou do outro, ela vai se cumprir. Mas se a gente puder evitar as perseguições, podemos evitar os problemas, não vamos criar o problema. A gente está sabendo que pode acontecer, que pode complicar. Vamos ter consciência nas coisas, que aquilo que é, pense no futuro das suas crianças. Um país comunista. Porque o nosso presidente, ele teve o prazer de dizer assim, que como quem ele se encheu, dizendo que pela primeira vez um comunista no comando. Olha, isso para a nação, o senhor sabe o que significa ser um comunista? E você ainda se gloria, dizer que colocou uma pessoa, claro que ele já disse que realmente o diabo era quem ia orientar ele, e de fato o inimigo está orientando cada vez mais. E o povo que ele se vai juntando. Quando tiver realmente, irmãos e amigos, tudo que no poder, ele estiver com tudo na mão, aí é que vem a escravidão. Agora é tudo mil maravilha, depois é que vem a escravidão. E se nós não prevenir antes, vai ficar... Veja como esses países que estão aí vizinhos, que nesse momento de briga, e a confusão e mais confusão. Vamos ter cuidado, logo Jesus voltará.
E se você e eu e você não entregarmos o nosso coração a Cristo, podemos se perder. Vamos preparar melhor para encontrar com Jesus, e Deus está no comando, e Ele quer o melhor para mim e para você. Mas precisa que eu e você tome uma determinada atitude ao lado de Cristo, nem para a esquerda e nem para a direita, mas o foco seja Jesus. Nós estamos numa série Logo Jesus Voltará, e o estudo de hoje é a lei e o evangelho estão juntos. A lei e o evangelho estão juntos. Porque evangelho quer dizer boas novas, né? Tudo que falamos da volta de Jesus, isso deve ser motivo de alegria. O que é lei de Deus? Nos faz conhecer. O que a lei de Deus nos faz conhecer? Em Romanos 3:20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei nos aponta aonde estamos errados ou deixou de errar. Ninguém é justificado ou salvo pela obra da lei, porque senão a pessoa não era preciso o sacrifício de Jesus. Então a lei não salva ninguém, mas ela condena. Ela não salva, mas ela condena. Ela veio para dar liberdade para mim e você ter escolha daquilo que queremos ou deixamos de querer. Dá para você entender? A lei ela não salva, mas ela condena. Para isso é que muitos são condenados, porque existe uma lei. Se não tem lei, então não existe condenação. Mas aquele que peca sem lei será julgado dentro daquilo que ele tem o conhecimento. Por isso, o conhecimento é muito importante, né? O que é o evangelho para mim e você? Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Primeiro dos judeus, por quê? Que Jesus veio primeiro para eles, por ele ser realmente as pessoas guardadores da lei de Deus. Existiam outras religiões, mas ele veio para os judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram, não receberam. Perderam a grande oportunidade, os judeus, mas ainda assim, a misericórdia de Deus é tão grande que esse povo é que vai ajudar na terminação da obra de Deus. Por quê? Porque eles são guardadores do Santo Sábado. São guardadores do Santo Sábado. É muito importante, irmãos e amigos, quando meditamos de Gênesis a Apocalipse com respeito à lei de Deus exclusiva, o Santo Sábado. Irmã White, ela teve uma visão com respeito ao sábado, e ela disse: entre todos os mandamentos, o quarto foi que mais brilhava. E ela perguntou por que ele brilhava tanto. E a ilustração foi essa aqui: como o trem, de tanto trem passar a linha brilha de tanto ele está passando, assim o quarto mandamento ser tão pisoteado, o povo pisa o quarto mandamento, o Santo Sábado. E como pisa, e como faz o que não deve fazer no Santo Sábado. E isso daí, ele brilha cada vez mais, para que ele, naquele dia, é que as pessoas vão entender, principalmente as pessoas que lêem a Bíblia, têm o conhecimento da palavra de Deus, não pode dizer que naquele dia é inocente. Eu não sabia. Você não sabia porque não quis. Você tem a Bíblia, vai só ler. E Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17.
eu digo do 1 a 17, começa do 3 a 17, mas do 1 ao 17, porque no 1 já tira a desculpa de alguém dizer assim que é a lei de Moisés. E lá não diz que é de Moisés, realmente é Deus e não Moisés. Moisés é um portador da lei, mas é Deus que escreveu, de lá em Êxodo, parece-me 31, uma coisa assim, 18, 31, uma coisa assim, né? Parece-me Êxodo, uma coisa. E que realmente Deus escreveu com o seu próprio dedo, É muito importante, muito importante, parece que é 18, 31, dá uma olhadinha. É 18 para 31, uma coisa assim? É? Dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui como é que diz aqui a palavra de Deus mesmo. Deixa eu ver aqui. Com respeito à lei, ela é muito importante, prezados irmãos e amigos, devido... Não é 18:31, não, 18:31 não, perdão. É 33, parece-me, né? 31. É 31, 18. É isso mesmo. É 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés, quer dizer, Deus que escreveu, né? Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Isso já para ninguém querer dizer assim, não, isso é invenção do homem, foi de Moisés e tua lei já foi abolida. Quando um pastor, um ministro, seja lá quem for, que te falar que a lei foi abolida, você pergunta, onde está escrito, primeiro, que a lei é de Moisés, os 10 mandamentos. E segundo, aonde está escrito que a lei dos 10 mandamentos foi abolida? Aqui foi abolido, foi a lei de ordenança, do qual falava com respeito da morte do cordeiro. Jesus morrendo, acabou. Ordenança, não é preciso matar mais cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João realmente apresentando aos demais, né? Então, João, ele era realmente um amante da palavra de Deus e zelava pela lei. Por isso que a lei e os profetas adoraram até João. Mas por que durou até João? Porque João foi o último profeta que falou de Jesus. O último profeta que falava sobre a primeira vinda de Jesus. Não teve outro, que depois já foi Jesus. João morreu. Jesus veio e ensinou os seus discípulos. O discípulo agora fala da segunda volta de Cristo, mas a primeira foi João Batista. E ele realmente, Jesus dá um elogio muito grande a João Batista, dizendo que entre filho, né, mulher, não existe outro igual João. Por quê? E ele não considerava João como um profeta, mas ele diz, eis aqui, mais do que um profeta, um mensageiro, enviar a mensagem. Então, quando a palavra mensageiro quer dizer muito mais do que um profeta, muito mais do que um profeta. João realmente foi esse mensageiro transmitindo para aquele mundo antigo que Jesus ia aparecer, e ele apareceu, né? O que Deus coloca em nosso entendimento e coração? Em Hebreus 8, 6 e 10 diz assim, mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto,
que está confirmado em melhores promessas. O versículo 10 diz, porque este é o concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aonde que de fato Deus escreve a sua lei para eu e você nunca esquecer? No coração. Nunca. No coração está a lei de Deus para eu e você nunca esquecer. Deus é um Deus de amor. Isso para que eu e você não tenha desculpa naquele dia e dizer assim, eu não vi, eu não sabia, ou não leio, ou qualquer coisa semelhante. Uma vez um motorista de táxi, eu conversando com ele, e ele disse, por isso que eu não leio a Bíblia. Eu digo, se o senhor não leu, o senhor é tão responsável quanto aquele que leu e não quis nada, ou daquele que ouviu e nada quis. No dia do juízo, o senhor será julgado como rejeitador da palavra de Deus. Bem forte, né? Bem forte. Mas a oportunidade que eu tenho, eu falo, seja lá para o meu patrão, seja lá para quem for, eu tenho a oportunidade, eu falo, porque eu quero a salvação da pessoa. Não quero que ele se perca, eu quero que ele seja salvo. E para salvar, ele tem que falar a verdade. Ela dói um pouco. E como dói? Mas é preciso falar. É preciso falar. Porque se a pessoa não sente nada, né? A gente sabe o que vai acontecer com os cristãos. Você pensa que um adventista não relaxadão aí dentro da igreja, simplesmente só está mais para atrapalhar de que para ajudar, mas um verdadeiro adventista do sétimo dia, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele. Ele não é inocente. Ele sabe tudo. E os demais têm ouvido, mas não dá bola, nem está aí. Está meio que é um tipo mundano dentro da igreja, né? Não tem problema. Mas tem que crescer o trigo e o joio. Quem é o trigo, quem é o joio, só Cristo que vai dizer naquele dia. Mas o verdadeiro adventista, ele sabe o que vai acontecer com ele, se ele continuar firme nos princípios. O que vai acontecer. E se ele não continuar firme, ele também sabe o que vai acontecer com ele. De todo jeito ele sabe o que vai acontecer. De uma forma ou de outra ele sabe. Entendido? Agora, o povo lá fora, ele parece que pensa completamente diferente. São cristãos, a vez é sincero, mas Deus não deixa o sincero enganado. Ele vai, se ele é um filho de Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus. Não tem nem dúvida, ele vai ouvir. Agora, se ele não é por isso que não dá ouvido. A palavra de Deus já também fala sobre isso daí, né? Quer dizer, Deus diz, olha, se você é de Deus, você vai me ouvir. Você não ouve porque você não é de Deus. Ó, ele já fala isso. Hã? Já fala isso. Quer ver? Olha o que fala aqui. Hã? Veja só para que você não fique em dúvida. E será que o Inácio está falando a verdade? O outro está inventando, né? Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus, só para você ter um conhecimento daquilo que de fato acontece. Olha aí, João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Está tão claro, não? Ó? Mais claro do que isso não é possível. Se você é de Deus, você vai ouvir. Se você não, é porque você não é de Deus, não tem mais jeito. É mesmo que aquele que chega ao ponto de dizer, como tem uma turminha aí por fora, com respeito ao Espírito Santo, e chega a dizer que o Espírito do qual as pessoas foram batizadas
e é de Satanás. Quando uma pessoa chega a esse ponto, você a desligou completamente, nunca mais ali foi o pecado que fechou as portas, porque a pessoa do qual me comunica com respeito de eu aceitar Jesus é o Espírito Santo. Se eu não acredito nele, ele nada vai fazer mais por mim. E eu estou perdido. Agora, se eu der ouvido a ele, não estarei salvo. Amém? Por isso, e é isso que está. E muitos que fazem disso aí, você pode falar a verdade que for, pode falar tudo que você quiser. Nunca mais vai entrar na mente dessa pessoa. Porque fechou, selou. Diz ela assim, Deus nada pode fazer mais por essa pessoa. Deus não pode. É uma tristeza. Olha, eu servi o exército. E a coisa mais terrível, angustiante é você ver um soldado expulso. Eu, quando penso assim de uma exclusão da igreja, me dá um arrepio de ver o irmão assim excluído da igreja, dá um arrepio, porque é claro que ainda tem, às vezes, a oportunidade de se arrepender, né? E voltar. Mas você viu o exército, e tinha lá tem o que é bom e o que não presta, porque está a prova aí que teve um monte de oficiais, tudo roubando armamento, quer dizer, bandidagem lá dentro, né? Dentro do próprio quartel, bandidos lá, roubando as coisas para... Essas pessoas deveriam perder os cargos e nunca mais ter cargo lá dentro e ficar preso, porque lá dentro, quer dizer, onde poderia dar as ordens, onde poderia comandar as coisas, não, preparando criminosos para a guerra final. É muita coisa. Por todo lugar tem corrupção, até no exército, que eu jamais, mas tem. As pessoas tinham soldado que, ao invés de olhar para o lado bom, olhava para o que não presta. E se entrava no meio daquela turma para roubar, e vi lá a expulsão de todo o exército, todo o quartel, melhor dizer, todo o quartel daquela companhia, ali na Lapa, eu servi ali na Lapa, toda a companhia realmente ficava em forma, e ali em frente do soldado em frente da companhia, toda a companhia virava as costas para a pessoa. E ali vinha aquele camburão da Polícia Civil e colocava a pessoa lá dentro e tchau. Ia para a cadeia. Que tristeza, que cena terrível. Que cena terrível. Agora, imagine, você tem tanta oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não dá ouvido. Aí diz a Deus, olha, porque você não é meu. Se você fosse meu, você dava ouvido. Olha, mas foi Deus que criou a mim e você, jovem. A você, senhora, não importa a idade, criança, jovem, adulto e de mais idade. Foi Deus que nos criou. É Ele que é o dono da vida. Se existe alguém que merece todo o respeito, toda a reverência, é essa pessoa, Deus. É Deus. Ele é o dono da vida. Ele deu o fôlego e Ele mesmo tira a hora que Ele quer. E você deixar de agradecer, perde essa oportunidade de viver uma vida eterna com Cristo. Você já parou? Uma vida eterna com Cristo. Você não quer essa vida? Você prefere outra vida? Dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido, né? Deus, Ele nos ama a mim, ama você, entendido? Ele quer salvar tanto a mim quanto a você, mas precisa que eu e você dê ouvido, porque Ele não pode fazer nada. Por muito que Ele queira me salvar e salvar você, Ele nada pode fazer se você não der
oportunidade para que Ele possa realmente lhe salvar. É você que diz o sim, é você que diz o não, né? É você. Você que é o grandão aí. A decisão é sua. Quanto ao mediador de um melhor concerto que está confirmado os melhores promessas. Porque este é o concerto que Deus, que depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei minha lei no seu entendimento, em seu coração, e escreverei. E eu serei por Deus, e eles me serão o povo. Dá para você entender realmente ter Deus como seu Deus? Tem gente que tem tanto Deus, mas o único Deus é só aquele que é o dono da vida. Esse nunca morreu, é eterno. Os outros deuses tudo morrem. Então, não dê ouvido para esses deuses, dê para aquele que é o dono da minha vida e da sua. Né? Eu vou ler aqui Romanos 7. É muito importante esse texto de Romanos, capítulo 7. Veja o que diz a palavra de Deus, é muito importante isso aqui. Eu estive pensando, meditando, 7:14 a 19 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Diz Paulo, o apóstolo dos gentios, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aquilo que às vezes a gente quer fazer de bom, não conseguimos. Mas aquilo que a gente detesta é isso que às vezes a gente vai e faz. Dá para você entender? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei diz que eu não devo fazer as coisas erradas. Então a lei é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Às vezes o coração diz não, a mente diz não, mas a fraqueza diz sim. Né? Infelizmente, é isso. Porque eu sei o que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É muito fácil fazer, não? O mal. Mas o bem se torna muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Pode o cristão, depois de ouvir estas palavras, permanecer no pecado? Romanos 6, 1 e 2 diz assim, Romanos 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Faz a pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando, por ocasião do batismo, morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Aquele que experimentou o batismo, realmente que sentiu o desejo mesmo,
ele sabe que é uma emoção muito diferente. Muito, mas muito diferente mesmo. A emoção é muito grande. Eu lembro que, quando me batizei, eu dei um abraço tão grande no pastor, era jovem ainda, um abraço tão grande que eu não sei como quebrei ele, né? Tinha andado debaixo do exército há pouco tempo, estava com toda força, todo vigor, mas de tanta alegria, chorei lá dentro do... Era água e lágrimas escorrendo dentro do tanque batismal na igreja central paulistana. Por quê? Porque parece alguma coisa é diferente na vida, né? Parece alguma coisa a gente sente de diferente, sei lá, mas a emoção é muito grande. É muito grande, porque o Espírito de Deus agora opera na minha vida e na sua e daquele que quer realmente aceitar a Jesus como seu único Salvador pessoal. É muito importante, irmãos e amigos, quando assim aceitamos Jesus como nosso Salvador. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não dá. Às vezes a gente corre assim de Senhor, tem misericórdia de mim, né? Porque se não for a misericórdia de Deus, ninguém vai viver. Ninguém vai ser salvo. Porque a Bíblia diz assim, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aquele que diz que não peca, então já é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, quer dizer, não tem para onde escape. O único justo, só Cristo. Veja que Enoque viveu 300 anos com Deus. Enoque não passou pela morte. Veja o quanto realmente ele viveu a vida com Deus. A vida com Deus. Já imaginou 300 anos. Mas a Bíblia diz que ele foi com 365, e agora? Ele viveu 300 anos, são 65 que ele aprontou. 65 foi de pronto. Agora, depois que ele dedicou a vida dele, ele ficou de um jeito que Deus achou por bem o levar. De tanta santidade que era Enoque. Enoque ficava até preocupado de se misturar com os próprios irmãos, com medo de se perder. E Deus deu uma visão para ele da morte de Jesus, sacrifício de Jesus pelo o ser humano. Aí ele compreendeu e Deus assim levou ele. Já imaginou que maravilha? Enoque foi do jeito que ele era, transformado completamente para o céu. E é assim que a Bíblia nos promete, que naquela volta de Cristo, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, né? Aí encontraremos com Cristo e os santos anjos lá no céu. Você já parou a recepção de Jesus com todos os anjos para receber aquele do qual ele morreu na cruz? Dá para você entender que recepção. Nós temos chegado em igreja aí, irmãos. Olha aqui, os irmãos, é uma recepção fora de série, né, minha irmã? Muito, olha, que irmãos, que amigos. Nós ficamos muito gratos com aqueles irmãos que realmente têm dado uma recepção muito calorosa para o grupo Palavra e Música. Agora eu fico imaginando o mundo inteiro, aquela multidão subindo lá para o céu. Se tivesse alguém para televisionar, fazer reportagem e contar a história no outro dia, mas não tem ninguém. Quem foi, foi, quem não foi, morreu, porque não vai suportar a glória de Jesus e dos anjos. Olha, subindo, ó. Você já imaginou subir? Não sei, ó,
Não dá até um negócio na gente que não sabe. Subir lá para o céu, irmãos, ó. Subindo e vai desaparecendo. E vai subindo para onde está Jesus. Ele disse em João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, para que aonde eu estou, estejais vós também. Olha, que maravilha! Aonde Jesus está lá no céu, ó, a rua toda de ouro. Por isso que ladrão não vai roubar, não der. Então lá, ele já fica aqui. Deus conhece o pensamento. Por muito que o ladrão queira disfarçar, eu vou que eu quero pensar, não vai, porque Deus conhece os pensamentos da pessoa. E essa pessoa não vai. Lá vai quem quer ir para não ir roubar, mas para ficar uma vida eterna. Vendo aquele ouro lá. Vão passar 1000 anos, diz a palavra de Deus. 1000 anos com Cristo lá no céu. Aí depois desce com a Nova Jerusalém. Que maravilha, né? A Nova Jerusalém é a noiva e nós somos os convidados para entrar nela com Jesus. Dá para entender? Que coisa linda. Você já imaginou? Eu estava com o pastor Alcides Campo Longo, nós fomos visitar junto com meu filho uma casa de um irmão, e eu vi uma casa tão bem feita, que o irmão é construtor, muito bonita, mas bonita mesmo, que eu falei, digo, filhinho, que casa linda. Agora você imagine a casa que Jesus está separando para nós. Aí eu mostrei para o pastor Alcides Campo Longo, desse pastor, que coisa linda essa casa, né? Isso é muito bonito, irmão. Eu digo, você imagine, pastor, a casa que Jesus está preparando para mim, para o senhor, para o meu filho, para todo o nosso familiar. Que lindo, porque ele é o construtor. Ele está preparando lá. Que recepção, que coisa linda. Você quer perder essa oportunidade, amigão? Não faça isso. Faça de tudo para naquele dia você poder estar lá junto com Jesus lá no céu. Dá para entender isso aí? Lá ao lado de Jesus, conhecendo aquele mundo, conhecendo os anjos, conhecendo todo o planeta, né? Está por todo o planeta do mundo, está andando, ó, conhecendo, ó, amigão, não dá nem para... Você nunca, por isso que nunca vai lembrar mais do que não presta, porque o que não presta já foi, já acabou. Isso agora é só alegria. Não tem, não tem mais, é eterna. A alegria é eterna. Não é preciso mais eletricidade. O próprio Jesus é a luz. Ele já é a luz. Né? Ele já é a luz. Não é preciso eletricidade. Ele já é a luz. Né? E ele é a luz mesmo. Né? Diz, examinadas as Escrituras, que vós cuidar de ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Quando examinamos as Escrituras, amigo, só temos a ganhar, nunca a perder. Deus é Deus. E que o nome dele seja sempre louvado. Nunca questione quando alguém falar da palavra de Deus. Só pergunta onde está escrito. Alguém falou isso? Onde está escrito? Quando o seu pastor falar alguma coisa, sempre pergunta, onde está escrito, pastor? Nunca vá do que ele fala, mas vá pelo que está escrito. Se ele fala e está escrito, 1000 maravilha. Mas você precisa, às vezes, questionar, porque o ser humano é um ser humano, ele está sujeito a errar. E, às vezes, fala alguma coisa que não deve falar. E você engole aquilo, por quê? Porque você simplesmente se acomodou. E o cristão não deve se acomodar. Ele deve cada vez mais pesquisando para poder ter o conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque não quer conhecer. Não quer conhecer. Tanta oportunidade,
tanta coisa e a pessoa parece que não está nem aí. Veja só, seremos justificados através de quem? Os nossos pecados, tudo o que aconteceu, que deixou acontecer em nossa vida, seremos justificados através de quem? Essa é a pergunta. Somente através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus, amigo, nada feito. Veja, Romanos 3:20 diz assim, e o 24. Versículo 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque se fosse através da obra que a pessoa pratica, pare e pense. Só o rico milionário que podia ser salvo, porque o pobre não tem nada para dar para nada. Ele só fica pedindo. Então está todo mundo perdido. Mas lembre de uma coisa. Jesus veio por causa do pobre. Ah, morreu por todos, sim. Morreu por todo mundo. Mas ele veio por causa dos pobres. E ele diz, o pobre sempre tereis convosco. Sempre. Ele veio por causa dos pobres. Graças que ele veio por causa dos pobres. Que o pobre já é, às vezes, massacrado. Imagine se Jesus não tivesse morrido pelos pobres. Ele morreu por todo, mas ele veio por causa dos pobres. O rico não vai ser salvo? Vai. Mas é difícil. O mancebo rico se dirigiu a Jesus e disse, bom mestre. Olha, bom. Que expressão em Jesus é bom mesmo. Bom mestre, o que farei para herdar a vida? E Jesus disse, por que me chamas de bom? Ele é bom, né? Mas ele fez questão, mas por que me chamas de bom? Há um só, quem é? Deus. O Pai está lá no céu. Isso é bom. Por que Jesus quis dizer assim? E ele é bom. Porque ele deu o único filho, o único, que foi Jesus. Ele, Deus, deu o único filho unigênito, para que morresse por mim e por você, por todo aquele que nele crê. Existe bondade maior do que isso? Você dá um filho para salvar alguém? Ele é bom. Ele é bom. Pois Jesus dizer, ele é bom. Ele deu a mim, ele deu a minha vida para morrer por você. Ele é bom, eu não. Olha, e ele é bom. Mas ele disse, Deus exaltou sempre Deus. Olha, Jesus exaltava sempre Deus. E eu agora querer me exaltar? Quem sou eu? Não sou ninguém. Hã? Sempre o nome de Deus seja exaltado, para a honra e glória de nosso Deus. Aí o mancebo continuou e diz assim, ele disse, se querem, olha, Jesus falou, se querem, você não quer? É problema seu. Mas você quer entrar na vida eterna? Sim. Então, vai e guarde os mandamentos. Olha, você não quer? Então guarde. Mas Jesus não é a salvação? Ele é. Mas ele dá a condição. A condição é, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Você não disse que me ama? Então guarda os meus mandamentos. E qual o mandamento dele? É diferente do Pai? Não, o meu mandamento do Pai. Como eu guardei de meu Pai, permaneço no seu amor, como vós permaneceis no meu amor também. Então, o mancebo ficou aquilo em dúvida, guarda os mandamentos. E o mancebo fez questão de perguntar quais os mandamentos. Jesus começou a citar, não pelos primeiros, que os primeiros se referem a Deus, mas Jesus, conhecendo o coração, apesar dele estar como ser humano, ele era 100% humano e 100% divino. Dentro da divindade dele, dava para saber o meu pensamento e o seu e de qualquer um, porque ele sabia. Ele não usou a divindade em benefício próprio, mas em benefício de alguém, ou para conhecer, ele usava. Aí ele, conhecendo o pensamento, ele não pegou pelos primeiros mandamentos, mas pegou pelos últimos.
os 6 restantes. Honra teu pai, tua mãe, assim por diante. Foi dizendo os mandamentos, e o mancebo foi e parou, disse, não, isso eu persevero desde a minha meninice, desde criança, como diz, desde criança eu guardo. Se é o problema esse de eu guardar os mandamentos para ser salvo, então eu estou salvo. Aí o que me falta mais? Esse eu persevero. Aí Jesus disse, falta uma coisa, né? Falta uma coisa. Se quer, agora Jesus mudou o tom. Se quer ser perfeito, porque ele estava dizendo que ele era perfeito. Ele guardava os mandamentos, era perfeito. Não tinha pecado. Aí Jesus agora mexe no íntimo, lá no coraçãozinho dele. No coração avarento, né? Mexeu lá dentro. Ó o ricão, ó o ricão. Por isso que Jesus disse que é difícil. Aí mexeu no coração dele e disse, te falta uma coisa, se queres ser perfeito, então vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Não diz, não fica com nada, com nada. Vem, segue um tesouro no céu. Jesus prometeu uma promessa para ele, de ele ter um tesouro lá no céu, mas que ele desse tudo, porque tudo não era dele, tudo pertence a Deus. E dá, que eu dou outro. Jesus não deixava ele na mão, mas a ganância era tão grande com as propriedades que ele tinha, que ele saiu cabisbaixo, triste, e a Bíblia ali, Jesus chorou, né? Porque viu que, olha onde está o coração da pessoa, mais nos bens de que em Cristo. E aquele que ele diz assim, aquele que deixar por amor de pai, mãe, qualquer semelhante por mim, não é digno de mim. E ele ficou triste porque aquele mancebo pensou mais só na riqueza. E aí ele olha assim, com aquela tristeza, e diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Não é uma agulha que esses teólogos inventam por aí. Não, porque isso a Bíblia não fala. Para levar uma agulha, a agulha é aquela agulha mesmo. Você pôr a linha, ó, passar o camelo, mas um camelo passar ali, irmão Inácio, naquele buraquinho, é ali mesmo, é esse camelo que passa ali. É esse camelo que passa ali. Porque quem está dizendo é o dono do camelo. Foi ele que fez o camelo, ele que criou o camelo. Ele faz o camelo tudo de novo, vai passar ali, e depois do outro lado está o verdadeiro camelo. Está entendendo? Ele tem poder de fazer o quê? Lembra que quando ele chegou, os discípulos, tudo com medo, lá dos judeus, na crucificação de Cristo, quando foi realmente sepultado, os discípulos ficaram tudo com medo. E Jesus chegou assim de repente, vupto. Eles pensaram que era um fantasma. Jesus não arrebentou porta, não teve chave, não tem nada. Como foi que Jesus entrou ali? Através do Espírito Santo, que está em qualquer lugar. E é assim que ele faz do camelo, passa lá na agulha. Eu tenho que acreditar, é isso. E seus irmãos, eu falando isso, eu sempre pensei dessa forma, porque senão está tirando o poder de Deus. E um pastor teólogo, ele disse assim, é uma agulha mesmo. É uma agulha mesmo. Porque eu até ali, eu dizia, mas eu acredito dessa forma. Mas Deus veio e deu a resposta através daquele teólogo. Sabe quem foi o teólogo? Pastor Dilson Valiente. E ele disse, é uma agulha mesmo. Sem eu perguntar, ele pregou sobre o mancebo e disse, é uma agulha mesmo. Aquela dúvida minha, há muitos anos, quer dizer, eu não tinha dúvida, eu pensava e eu digo, Senhor, assim eu estou tirando o teu poder, tu tem poder de fazer o que quiser. E eu acredito dessa forma. Mas Deus veio dizer que de fato era isso mesmo, porque o poder dele é grande. Não tem para onde a pessoa escolher, ele faz o que ele quer. E o versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Seremos salvos pela graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos e amigos,
meus prezados donos das emissoras que transmitem o nosso programa e os demais da TV Sinec, que Deus possa fazer uso dos senhores todos os dias, dando força, coragem e meios para que os senhores possam realmente continuar firme e assim, cada dia mais levando a mensagem para outros que não conhecem. Que Deus abençoe, muito obrigado e desde já mais uma vez um feliz 2024 e até a volta de Cristo. Deus abençoe, vamos ouvir a nossa irmã cantando esse hino e você onde estiver, diga: Senhor, eu quero ser um cristão para a honra e glória de nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Essa música 2024 é a gente descansar em Cristo. Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que à noite confiante eu estou. Sob suas asas estou sempre abrigado. Fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Amém. Como é bom, gostoso ouvir esses hinos assim, né? E aos irmãos de Paulínia, estamos ansiosos para conhecer novos irmãos, né? E isso é uma alegria muito grande quando chegamos assim e nas igrejas, ter aquele prazer de ver irmãos novos. Agora imagine na volta de Cristo aquela multidão, onde a Bíblia diz que de uma lua nova a outra, de uma
de um sábado ao outro, toda a carne virão me adorar, diz o Senhor. Já imaginou que multidão? Que multidão? Como a areia do mar. Nossa, dá para contar a areia do mar? Aquela multidão. E ninguém fica cansado, hein? Todo mundo vai passar o dia todo lá ao lado de Jesus. Vamos orar então, tá? Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos aqui meditando na Tua Palavra. Amém. Dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para que possamos guardar elas, pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Mais uma vez te pedimos, perdoa nossos pecados, recebe como qualidade Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.